Olá, seja bem-vindo ao Rio TV Debate. Hoje, ao vivo com o tema Setembro Amarelo, sobre depressão. A cada 45 minutos, uma pessoa comete suicídio no país. Os nossos convidados são o psiquiatra Paulo César Geraldi, diretor técnico da clínica Jorge Jaber, a coach Ana Oliver, presidente da RISE, Escola de Inteligência Emocional, e Maíse Gama, voluntária do CVV, o Centro de Valorização da Vida. Muito obrigado pela presença de todos vocês. Doutor Paulo, gostaria de começar com o senhor. Falando sobre o tema depressão, a gente sempre encontra a questão do preconceito, da vergonha, né? A que o senhor atribui isso? Bom, é preciso primeiro entender que cada indivíduo que passa por esse tipo de processo tem uma determinada história, né? Alguns, digamos assim, se eles se comportam conforme as manifestações que estão mais perto dele, são as manifestações familiares. Às vezes isso se estende além da família e se estende para o grupo com quem ele de alguma forma se familiariza, ou com quem ele trabalha, ou com quem ele estuda. Isso pode ser na faculdade, isso pode ser na escola, em qualquer tipo de ambiente, e no trabalho também. Então, a forma como isso aparece vai depender muito das circunstâncias. E é preciso ficar sempre atento para se evitar que tenha um contorno mais grave em relação ao paciente. Aliás, ele ainda não é paciente. Ele não é paciente. Ele tem que prestar atenção, porque em determinado momento ele vai ter que ser paciente. Porque isso não se resolve simplesmente com nada mais vai acontecer. Sempre vai acontecer alguma coisa, sempre vai haver um fato que vai determinar que ele volte de novo com todo aquele arcabouço que ficou construído na imaginação dele e que, de alguma forma, o prejudica na relação com as outras pessoas e na própria vida dele. Maíse, como que essa pessoa chega ao CVV? De que forma? Qual que é o perfil emocional dessa pessoa? Nós estamos falando de depressão, e falar de depressão é uma coisa muito vasta, porque até a pessoa perceber, e os seus familiares, que ela está no estado de depressão, é um caminho muito longo e muito dolorido. Porque só essa palavra depressão, a pessoa quer pensar em tudo, mas ela não admite que ela está precisando, às vezes, até de um socorro. Porque a depressão, ela não surge assim de uma hora para outra. Ela vai aos poucos, na caladinha, ela vai tirando aquele prazer que a pessoa tem de assistir o seu time favorito no estádio, de ver a sua novela, de assistir o seu cantor favorito na sua banda. Então ela vem assim sorrateiramente. E às vezes até quando a própria pessoa que está com a depressão percebe, ele tenta mascarar. Ele tenta mascarar porque a nossa sociedade, ela ainda tem essa palavra horrorosa que é preconceito. As pessoas admitem que estão com pressão alta, admitem que estão acima do peso, que estão com problema cardíaco, mas quando se fala de qualquer coisa relativo à depressão, as pessoas já têm até vergonha de dizer para os seus amigos que ele toma um antidepressivo. Ele fala que ele está tomando até um remédio para emagrecer. Mas a depressão, ele demora um tempo para ele admitir e perceber que a depressão é uma doença como outra qualquer e que merece todo o respeito como qualquer um tipo de doença. Então, até ele chegar nesse momento, ele certamente, até ele chegar no consultório do Dr. Paulo, até ele chegar procurar o socorro, ele já percorreu uma estrada muito triste e muito dolorosa, como poderia ser até mais abreviada. Ana, você trabalha com jovens, mas também com os pais desses jovens, Sim. né? É muito difícil no ambiente familiar, ou seja, dentro de casa, os pais conseguirem identificar a depressão, ou seja, fazem muita confusão de uma tristeza em relação à depressão? Sim, eles fazem, e é uma coisa interessante pensar sobre isso, porque a Organização Mundial de Saúde nos orienta a agir de forma preventiva. Então, ouvir a fala do Dr. Paulo e ouvir a Maísa me faz ter essa convicção de que o caminho é essa educação. Muitas vezes, o que acontece, Sérgio, os pais
não sabem como lidar com os filhos. Eles acreditam que estão fazendo o correto. Por exemplo, quando um filho muda o comportamento e começa a se isolar muito, ficar muito tempo dentro do quarto, ou ficar muito conectado a amigos virtuais, os pais pensam que o correto é, muitas vezes, brigar, chamar a atenção, mandar sair do quarto, ou várias demandas que nós encontramos, né, dentro da escola de pais, e eles não sabem lidar com isso. E o que eu percebo hoje é que existe sim uma sede de aprender, de saber como lidar, de entender como funciona a mente, como funciona o filho. Por exemplo, dentro da demanda educacional, a maior parte dos problemas que as escolas têm com os seus alunos tem a ver com o que eles vivem em casa, que tem a ver com o que o Dr. Paulo falou, o ambiente, o meio. Nós somos fruto do meio qual nos relacionamos. Então, quando nós falamos de prevenção, falamos de autoconhecimento, falamos de se preparar para saber lidar com as frustrações, nós estamos com uma grande chance de prevenir e talvez, certamente, até evitar que essas pessoas cheguem a um estágio mais grave. Doutor Paulo, por que é tão difícil esse diagnóstico, até mesmo dentro de casa? Como que as pessoas fazem essa confusão? E qual seria o primeiro sinal que o senhor identificaria, tendo a sua experiência aí ao longo dos anos, tratando de depressão? Bom, a primeira coisa que tem que ficar bem claro é o seguinte: tristeza, todas as pessoas são aptas a aparecer em algum momento da sua vida, em uma circunstância qualquer, fatos, né, circunstâncias em que ela vai ficar triste. Então, a primeira coisa que tem que se afastar é o seguinte: tristeza é uma coisa e depressão é outra, né? Ah, mas então a depressão é uma tristeza maior. Não, não é isso. É uma coisa completamente diferente. A tristeza, ela é, digamos assim, popular, né? Então, eu estou muito bem assistindo ao meu jogo de futebol, aí o meu time perde. Aí eu fico, né, naquele... Dependendo do que isso é importante para mim, eu sou fanático, então isso aí eu fico mais triste. Ou não, deixa para lá, foi hoje, mas amanhã a gente ganha. A depressão não. A depressão não tem essa capa, né, de coisa leve, vaga, nada disso. Ela, né, te mobiliza. Né? Exatamente. E o que é pior, muitas vezes o indivíduo que entra no processo depressivo, ele não quer que as outras pessoas saibam o que está acontecendo com ele. Então, mesmo em relação aos familiares, ele procura esconder. Né? E como é que a família nota, né? Quem está em contato diretamente com ele? É pelo alinhamento dele. Né? Ele não quer fazer nada, ele não quer... não, hoje não. Vamos ao cinema? Não, hoje não. E vamos então sair para fazer uma refeição junto? Não, hoje não, eu estou meio cansado, não sei, amanhã eu tenho escola, não sei o que mais, etc. Então, aí já tem que começar a prestar atenção, porque alguma coisa com certeza está acontecendo. É bom investigar para poder, a partir daí, fazer algum método qualquer que melhore a situação dele, psíquica, né? E, mais uma vez, eu gostaria de ressaltar, tristeza é uma coisa e depressão é outra. Existe um limite para essa tristeza? Fala-se em relação a 2 semanas, enfim, é o que se comenta, não é a intensidade, sim o tipo de comportamento que é alterado. Como que a gente consegue ter um diagnóstico mais preciso? Depende da motivação, né? Então, por exemplo, faleceu alguém de quem eu gosto muito e sempre tive uma relação muito importante com ela. Então, isso aí vai me deixar triste exatamente nessa dimensão, quer dizer, mais para frente eu vou começar a me acostumar com a falta dessa pessoa e vou então passar a me lembrar mais das coisas que aconteceram entre nós, do que foi bom, etc, etc. Né? Então, quer dizer, na realidade isso é um processo. Né? Agora, muitas vezes esses processos não são conseguidos sozinhos. É necessário que a pessoa que está passando pelo processo seja ajudada por alguém. Né? Às vezes pode ser um familiar, não, se for mais complicado, aí realmente nós temos que levar para a área científica e de atendimento mesmo padronizado. Mas nada impede que não seja necessário isso, dependendo da forma como isso for tratado desde o início.
desde que apareceu. E, portanto, é importante que as pessoas sempre deem atenção a isso, né? Elas procurem o máximo possível se inteirar do que está acontecendo com o seu familiar, né? Ok. E o Rio TV Debate vai para um breve intervalo e voltamos já. Estamos de volta com o Rio TV Debate, hoje falando sobre depressão. Maísa, eu gostaria de começar com você nesse segundo bloco. Quando a pessoa procura o CVV, que tipo de mensagem vocês, como voluntários, passam para essa pessoa? Ou seja, o que é mais importante pontuar naquele momento, que eu acredito que seja um momento de limite, né, de quem está procurando uma palavra de apoio? Muitas vezes, quando ele liga para o CVV, ele espera uma porção de coisa, mas, acima de tudo, ele espera ser acolhido, ter tempo para ouvir, para ser ouvido. Porque as pessoas que têm qualquer tipo de problema, sempre tem aquele leigo que resolve o problema para ela. E quando ela começa a contar as suas dificuldades, já arranja logo um outro caso que tem uma dificuldade maior ainda. Então, aquela pessoa que está precisando falar da sua dor, da sua situação aflitiva ou qualquer coisa, ela até se cala, para. E quando ele liga para o CVV, ele vai ter a oportunidade de falar, de ser acolhido, de ser respeitado e, acima de tudo, de não ouvir críticas ou conselhos. Ele vai poder falar daquilo que, às vezes, ele tem vergonha de falar até para ele mesmo. Quando ele percebe certas coisas com ele, às vezes, não quer ser interrompido. Ele precisa daquele momento para que ele fale tudo o que ele está entalado e que muitas vezes não conseguiu. Porque nós não somos ensinados a ouvir. Nós somos ensinados e somos sempre incentivados a falar. Mas muitas das vezes, quando a gente tem um silêncio respeitoso, a pessoa que está sofrendo, ela encontra aquela situação que ela precisa encontrar. Quando ela é aceita da forma que ela veio, com as suas limitações, com os seus problemas, e ali ela liga. E ela muitas das vezes liga e diz assim, você está me ouvindo? Como quem diz, você não vai se apavorar, não vai se assustar com o que eu estou te dizendo? Porque ela mesma às vezes se assusta com os seus próprios pensamentos. E não é fácil ela encontrar isso no nosso dia a dia. Não é fácil. Atualmente é um grande desafio a questão da depressão. Ana, como atingir a inteligência emocional tão sonhada pelas pessoas? Começa pelo autoconhecimento, Sérgio. Como a Marisa estava falando conosco, né? Nós não aprendemos a ouvir. Fomos estimulados e aprendemos somente a falar. Então, quando nós temos clareza daquilo que estamos errando, daquilo que podemos ser melhor, nós desenvolvemos, a partir daí, a inteligência emocional. Então, quando nós falamos de inteligência socioemocional, de trabalhar os relacionamentos, nós falamos dessa escuta de qualidade, dessa escuta, sabe, afetiva, dessa escuta sem julgamentos, que deve ser um aprendizado. Então, muitas vezes, essa relação com o outro, ela precisa ser aprendida, ela precisa ser desenvolvida. Dentro do ambiente educacional, é um ambiente muito propício para que isso seja aprendido. Doutor, vamos falar de prevenção enquanto a gente não chega a esse estágio de equilíbrio, né? O que a gente pode fazer? Num quadro simples, assim, complexo, mas numa situação já de diagnóstico. O que eu posso fazer para melhorar a minha vida enquanto um paciente com depressão? Aí é necessário primeiro fazer uma diferenciação na questão diagnóstica, né? Então, muitas vezes você tem o que se chama depressão, mas na realidade não é exatamente uma depressão, é uma tristeza em função de fatos que, de alguma forma, estão mobilizando o indivíduo. Isso é uma coisa. Existem pessoas que têm um perfil de elaboração sempre depressiva. Então, o fato, eu estava falando de futebol aquela hora, né? O time dele ganhou, mas o jogador foi expulso. Então, para ele, o jogador foi expulso. O fato que absolutamente não importa,
mas pela maneira como ele encara a vida, isso aí sempre vai ser um fator de desajuste. Aquilo ali é que está a depressão. Agora, existe um outro caso, que aí não é nem igual ao primeiro nem ao segundo, que é o caso psicótico. Então, a depressão do indivíduo é em função de uma psicose. Aí já é uma doença mental mesmo e que tem que ser tratada de uma forma bastante atenta. Porque esse é o caso que o indivíduo realmente, com certeza, corre o risco do suicídio. E o que a gente tem que evitar sempre, é lógico, é a questão do suicídio. Então, a primeira coisa é o diagnóstico diferencial. O que é isso aí? Qual é esse processo? Esse processo é um processo psicótico, é um processo neurótico, ou é simplesmente uma manifestação em relação a alguma coisa vivencial que não foi, de alguma forma, agradável, né? Mas a depressão tem cura. Eu diria que sempre tem cura, desde que ela seja tratada de acordo, né? Eu essa semana, inclusive, eu li sobre uma repórter, jornalista, né, contando da questão da vida dela, né? E ela fala em determinado momento que o pai se suicidou. E a mãe, então, começou um processo de suicídio lento, ou seja, não queria mais sair, ela não se alimentava mais. Há um viés genético? No caso dela, não. No caso dele pode ser, mas no caso dela, não. E ela acabou também se suicidando. Então, quer dizer, esse é um caso dramático, né? Esse é um caso dramático. E é raro também. Graças a Deus é um caso raro. Mas que tem que ser verificado. O importante é o seguinte, é nunca abandonar essa situação. Ela tem que ser esclarecida e tem que ser encaminhada da melhor forma possível para o bom resultado. Maíse, o perfil tem mudado bastante. A gente já teve notícias em relação aos idosos, agora a gente tem uma preocupação em relação aos jovens, né? Uma faixa etária aí de 15 a 20, 13 a 19 anos, sim, chegando até 20 e poucos anos, ou seja, muda esse perfil de quem procura o CPV? De uns tempos para cá nós temos observado isso sim, porque embora o índice de suicídio não tenha aumentado no Brasil de uma forma tão grande assim, o que aumentou e que disparou foi justamente porque antigamente eram os idosos que estavam mais propensos e chegando inclusive a se matar. E agora são os jovens. Então isso também acendeu uma luz amarela, que a gente tome cuidado com os nossos jovens, porque os idosos nós já sabíamos. Agora, uma pessoa que está começando a vida, o que será que está acontecendo com os nossos jovens? Por que os nossos jovens, no momento, são tão nostálgicos a esse ponto de, como o doutor estava falando ali, né, de se o time dele ganhou, por que ele vai se prender àquele detalhe de que o jogador foi expulso? Por que essa característica? Por que ele chegou a esse ponto, os nossos jovens? Porque algum tempo atrás os jovens faziam milhões de coisas e agora eles ficam muito confinados num aparelhinho, isolados de todo o resto. Eu concordo com você e é óbvio, né? É muito claro para nós que o excesso da tecnologia encurtou, vamos dizer assim, as distâncias de quem está a quilômetros de distância e distanciou quem está muito perto. Então, esse isolamento faz com que o jovem, muitas vezes, fique preso a pensamentos destrutivos e como ele não se relaciona e não tem essa oportunidade de se comunicar, de se abrir, de expor aquilo que está pensando, muitas vezes ele fica sendo consumido por pensamentos destrutivos e isso é bem... Doutor, agora pegando essa realidade da globalização, né, muitas pessoas acabam fazendo desabafos na rede social, né? E não adianta só você ir lá dar um like, você precisa chamar para conversar, né? Não tem nenhum parâmetro, porque aquilo ali é utilizado para tudo, né? Eu fiquei aborrecido em casa porque meu cachorro fez não sei o quê, então eu vou lá e... Mas é possível, tem que chamar para si, né, o diálogo, né? É lógico, isso aí é fundamental, mas o problema é que isso aí não é feito dessa forma, quer dizer, a elaboração que o indivíduo tem é o seguinte, ele agride o outro como forma de defesa, aí o outro também vai e agride, aí fica aquela coisa,
digamos assim, você abre de vez em quando um daqueles aí é um agredindo o outro, é uma coisa impressionante aquilo ali. E o Rio TV Debate vai para um breve intervalo e voltamos já. Voltamos com o último bloco do Rio TV Debate, hoje ao vivo, falando sobre depressão. Ana, é preciso ter um olhar multifatorial em relação à doença na sua avaliação? Sim, sim, porque nós não podemos determinar um só fator. Existe o fator do isolamento, do excesso de informação, que é uma coisa que é muito real hoje em relação aos nossos jovens, a falta de interação social, a falta de atividade física, isso também é um fator que pode levar ao adoecimento emocional. No passado, os pais tinham que dizer para os filhos, vem para casa, sai da rua, sai do campo. Hoje os pais têm que dizer para os filhos, sai do quarto e vai pegar sol, vai para a piscina, vai brincar. Então são os fatores, sem dizer dos fatores sociais dentro da rede, né, de relacionamento, que é o cyberbullying, que é uma coisa que tem sido um fator de extrema relevância para o adoecimento do indivíduo. Por quê, Sérgio? Porque muitas vezes esse indivíduo não foi preparado para lidar com frustrações. Esse jovem não está preparado para lidar com a frustração. E aí ele se depara com pessoas que pensam diferente que ele, e que dentro da rede social tem coragem de falar aquilo que nós não falamos olhando nos olhos. E aí ele toma essa informação como se fosse algo real, como se realmente ele não fosse alguém bom, ou se ele não fosse relevante, ou como se ele não fosse importante para o meio porque cometeu um erro, ou porque não atendeu a necessidade de um grupo. Então, muitos fatores determinam esse adoecimento. Doutor, o suicídio está muito atrelado ao diagnóstico da depressão, né? Como é que a gente consegue mensurar isso? E qual seria a sua orientação para a gente escapar dessas chamadas emoções tóxicas? Olha, essa questão quer dizer, o que leva o indivíduo em determinado momento a pensar o seguinte, cheguei ao fim, que é exatamente isso que corresponde ao resultado do suicídio, né? A primeira coisa é o indivíduo não ter perspectiva futura. Ele não sabe exatamente para onde ele vai, quer dizer, o que vai acontecer. Ele não vislumbra absolutamente nada que possa melhorar o processo para ele, né? Se ele não tiver apoio das pessoas que convivem com ele de alguma forma, né, que fazem o conjunto, né, da sua vida, ele realmente vai ficar sem rumo. Muitas vezes daí você encontra o suicídio. Eu sempre tratei de pacientes com depressão, mas até hoje nunca tive nenhum paciente meu que tivesse se suicidado. Porque o que é importante é fazer o diagnóstico prévio. É você saber exatamente em que ponto que você tem que fazer a intervenção para evitar que aquilo aconteça. E usar o processo que for necessário, né? Evidentemente que isso tem que contar com a colaboração da família, muitas vezes na área profissional com quem lida com ele diretamente no seu trabalho e assim por diante. Agora, o que é importante o que é o fundamental é o diagnóstico. É fazer o diagnóstico geral para saber o que é que está levando essa pessoa a esse funil, né? É ali que é nesse momento que você tem que fazer a sua intervenção para ajudar o paciente. Mas imagino que ao longo de quase 2 décadas, né, você já deve ter enfrentado uma situação de extremo, né, de limite, né? Qual o argumento que o voluntário do CVV acaba passando, ou não passa, ou apenas ouve? Como que você consegue evitar uma situação extrema? Eu diria que é um diálogo estruturado. Nós permitimos que ele fale, mas nós também falamos. A Ana falou numa palavra muito milagrosa para mim, desculpe o termo de milagrosa, que é a rede. Todos nós precisamos ter aquela sensação de pertencimento. Quando nós nos sentimos excluídos, nós nos sentimos perdidos. Foi o que o Dr. Paulo também falou ali. Então, quando nós
da família, os seus amigos, estão ao lado daquela pessoa que percebe que está com um momento mais difícil, não tenta dizer que ele está errado, que ele tem que reagir. Deixa, conversa com ele, fala com ele, vê que existem outros meios, mas deixa ele falar. E perceba que aquilo é uma doença, que ele está com aquilo não é porque ele quer, não. É porque ele está acometido de uma doença como poderia ser uma outra qualquer. Então, quando a pessoa se sente excluída e ela não tem com quem falar, por isso é a importância da família e dos amigos. Porque também foi falado aqui que antigamente os jovens eles tinham que sair da rua, da turminha dos amigos, né? E agora ele se sente sozinho, ele tem às vezes 1 milhão de amigos. Mas será que aqueles amigos podem ouvir tudo aquilo que ele está realmente sentindo? Então, no CVV, nós acolhemos, nós procuramos iniciar essa rede, que ele procure também ajuda numa rede, que ele certamente terá, dos seus familiares e dos seus amigos. Pegando carona na afirmação da Maíse, Ana, ela falou da questão da rede, que você também pontuou, mas a gente tem aí o exemplo, ainda bem, né, de artistas, cantores, pessoas famosas, que têm uma rede, é admirado, não vive supostamente uma solidão, né? Como que a gente trabalha diferentes perfis? Então, o importante é você não generalizar, você não pode olhar e achar que existe um método, uma forma de lidar com todas as pessoas. Dentro do que nós ensinamos, nós falamos do perfil comportamental, da linguagem do amor. É importante, quando nós falamos de relacionamento, de comportamento, dentro do seio familiar, a família entender qual é a linguagem do amor daquela pessoa, como ela vai se sentir amada, como ela vai se sentir pertencente. As crenças de pertencimento, de merecimento, de capacidade, elas precisam ser desenvolvidas. E é dentro do seio familiar, dentro do meio educacional, principalmente, que nós podemos interferir em crenças, em geração de crenças saudáveis, crenças positivas. Perfeito. E aí, até uma coisa que o doutor Paulo falou, que é ter uma perspectiva de futuro. Propósito é fator de proteção. Ter propósito de vida é um fator de proteção contra a depressão, contra o pensamento suicida, o comportamento suicida. É o melhor estímulo. Com certeza. Chegamos, infelizmente, no final desse debate, mas a gente ainda tem as conclusões finais, começando com o Dr. Paulo. Eu gostaria de deixar uma mensagem geral. Se você, de alguma forma, alguém da sua família, alguém da sua relação, algum amigo seu apresenta, né, manifestações diferenciadas e que tendem a, de alguma forma, fazer com que ele se sinta menor, menosprezado, enfim, quase que ao pária, é o pária do grupo. Aproxime-se dele, faça com que ele volte de novo a fazer o pertencimento ao grupo, converse com as outras pessoas do grupo para que ele também seja acolhido e ele seja entusiasmado dentro do processo. Essa é a melhor forma de você, sem complicar muito, fazer com que a pessoa consiga de novo, né, se entusiasmar pela vida, né, se entusiasmar pelas coisas que ele já fazia antigamente e que agora ele já perdeu aquele amor, né? Maíse. O que eu posso dizer é que a gente vê uma luz no fim do túnel. É porque nós sabemos, o Ministério da Saúde, a Organização Mundial de Saúde, nos afirma que 90% dos casos de suicídio, eles podem ser prevenidos. Eles podem ser prevenidos desde detectados, devidamente amparados por essa rede, os profissionais da saúde mental, a família, os amigos, que a pessoa vai naquele momento que ela está com tão pouca energia, com tão pouca perspectiva de vida, que existe uma saída para ela e que ela procure essa saída. É o que nós podemos dizer, porque ela vai encontrar. Reforçando os contatos do CVV. Exatamente, muito obrigada. Nós podemos pedir que você visite o nosso site, que é cvv.org.br. Tem os 3Y no início, né? E nós atendemos também pelo telefone,
é 188, que já é conhecido de todos nós, a ligação é gratuita e nem o pulso da ligação você vai pagar. Então, sinta-se à vontade para visitar o nosso site e para usar o nosso telefone. Muito obrigada pela oportunidade do CVV estar aqui com pessoas que trouxeram tantos esclarecimentos para aqueles que estão sofrendo e que não têm coragem de dizer, eu preciso de ajuda. Precisar de ajuda, todos nós precisamos, cada um de uma forma. Perfeito. Ana. Então, a minha mensagem é para os profissionais dentro da área educacional e também para as empresas, para que eles possam realmente formar essa rede de proteção e trazer conhecimento para dentro da empresa, para dentro da escola, para que nós possamos agir de forma preventiva e fazer com que as pessoas possam a cada dia ser mais saudável emocionalmente, consigam ter relações saudáveis que gerem crescimento e oportunidade de avanço. Muito obrigado pela presença de todos vocês. E o Rio TV Debate fica por aqui. Até o próximo encontro.